Quais são as lições mais poderosas que nos ajudaram a alcançar um sucesso que eu acho que a gente nem imaginou, né? Ah, não imaginava chegar aí, né? Acho que não. Claro que a gente não parou por aqui, né? Inclusive, acho que essa é uma das lições que já dá pra falar. Verdade. Que é nunca parar de sonhar, nunca parar de querer algo mais. Porque depois de muito tempo estudando sobre mentalidade de sucesso, entendendo o sucesso de uma forma muito profunda, falando sobre muitos conceitos com relação a isso, hoje eu tenho cada vez mais certeza de que um dos grandes objetivos, ou melhor, uma grande missão que nós temos aqui é a expansão, é o crescimento. Porque a vida ela não é estática, ela não é linear, ela oscila e ela cresce, porque tudo na vida cresce, só olha para a natureza, né? Uma árvore não fica sempre parada no mesmo lugar, a semente brota da terra e ela vai crescer, e ela vai germinar, e ela vai dar frutos, ou ela vai dar flores, ou ela vai dar folhas, né? Então a própria natureza nos ensina essa grande lição de que tudo é feito para crescer. Então quando a gente... Evoluir, né? Ascender, diríamos assim. Então, quando a gente para na vida, estagna na vida, algo está em desordem. Porque a vida não é para parar, não. A vida não é estabilidade, a vida é movimento. E eu, então, chamei o Ronaldo aqui pra gente conversar hoje sobre isso, porque hoje é dia dos namorados, hoje é dia de comemorar com o nosso amor, ou mesmo com a gente mesmo. Porque quem hoje não tem um relacionamento pode fazer um momento especial do dia, né? Ter um momento especial para si, para cuidar de si, para aproveitar esse dia para amar a si próprio, né? E eu vejo que essa é uma das... Mais uma lição, que nem estava no script. Vamos aumentar a lista ali. Aumentar a lista. Eu acredito que uma lição muito importante para o dia de hoje é justamente, e eu acho que tem a ver com sucesso também, é a gente aprender que primeiro eu preciso amar quem eu sou para depois eu conseguir amar outra pessoa, porque eu sou incapaz de dar ao outro aquilo que eu não tenho, né, Ronaldo? O que tu acha disso? É que é muito maluco, né? Quando a gente começa a falar essas coisas assim, para mim a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela coisa que todo mundo aqui, todo mundo, ou a maioria, quem não teve a oportunidade de viajar de avião, por exemplo, fala, né? Quando a gente tá recebendo as instruções do avião, né, fala, né, se em caso de emergência, né, de despressurização, máscaras irão cair. Coloque primeiro em você para depois ajudar o próximo. Então a gente tem daqui a pouco sempre essa questão de sempre querer ajudar o próximo, de querer dar um conselho a alguém, mas a gente fica esquecendo da gente, né? Então foi como tu falou, eu penso que pegando isso, a gente sempre primeiramente tem que olhar para si, como tu falou, né? Se entender, né? Ver o que a gente precisa melhorar para poder encarar um relacionamento, uma coisa assim. Eu acredito muito nisso que realmente a gente tem que sim se amar primeiro, como tu mesmo falou agora, né? Essa questão de se amar primeiro para poder encarar aí um relacionamento, uma parceria, um negócio. E sabe que eu tava gravando uma aula antes de gravar esse vídeo e eu tava falando justamente de uma coisa muito importante, né? E tem a ver com aceitar quem a gente é, porque se existem dores dentro de você que não foram resolvidas, se existe algo dentro de você que você nunca olha, que você guarda lá na gavetinha ou por baixo do tapete, muito provavelmente em algum setor da sua vida, essa dor vai aparecer. Porque quanto mais eu tento excluir, maior ela fica, né? Pela lei do pertencimento, tudo pertence. Então eu preciso acolher, inclusive partes minhas que eu não gosto em mim. Porque quando eu acolho isso, e eu vejo que eu sou um ser imperfeito, eu não preciso cobrar perfeição, mas eu posso fazer o que é possível dentro da realidade que eu tenho, das possibilidades que eu tenho, eu começo a aceitar de verdade quem eu sou. E quando eu aceito quem eu sou, eu aceito a outra pessoa como ela é. Porque num relacionamento não existe perfeição. Nós somos um casal que a gente tá juntos há quase 20 anos. Quanto? Eu sabia que ele ia fazer isso. E nesses quase 20 anos, a gente nunca teve uma separação. A gente teve desavenças, teve conflitos, óbvio, né? Mas a razão normalmente sempre foi minha. Sim, porque você é perfeito. Ele sempre diz que ele é perfeito, mas ele não é perfeito, não. Mas uma das coisas que eu vejo que é essencial e que eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muitos desafios com a minha autoestima, com o meu amor próprio, né? E falando um pouquinho do início do nosso relacionamento, não tenho vergonha nenhuma de confessar isso pra vocês,
Lá atrás, eu morava numa casa velha, de madeira, eu tinha muitos desafios financeiros, a minha família era uma família super humilde, e eu nunca me acharia capaz de namorar uma pessoa como o Ronaldo, que já era de uma família mais abastada, o pai dele tinha negócios, A gente nunca, não é que é? A gente não teve rico, mas sempre teve uma Não, a condição gente de teve vida uma condição muito melhor, exatamente, né? sim, Então, tipo, ele ia em restaurantes, eu nunca ia em restaurantes, ele tinha carro, né? Imagina, eu via assim, porque eu de fora tinha um julgamento, né? Pensando, nossa, imagina, eu com uma pessoa como o Ronaldo. E foi engraçado porque o nosso relacionamento começou meio de brincadeira mesmo, por causa da cunhada do Ronaldo, minha concunhada, né? A esposa do irmão dele, a Fernanda. Ela encasquetou que ela tinha que me apresentar para o Ronaldo. A gente trabalhava na mesma escola, na época eu era professora de educação infantil ainda. Em 2002 foi isso. Eu fui para a escola em 2001 e eu não sei o que deu naquela criatura que ela encasquetou que ela tinha que me apresentar para o Ronaldo. Só que na época o Ronaldo tinha namorada, né? Ele tinha um relacionamento. Mas a família do Ronaldo não se dava muito bem com a ex-namorada dele. E aí a galera começou a dizer, não, porque você tinha que namorar Ronaldo. E eu disse, mas gente, por que eu? E eu me achava muito diferente, no sentido de até talvez me sentir incapaz, né? De não ter autoestima, sei lá. Mas eu pensava, o Ronaldo não vai me querer, imagina, vai querer namorar comigo, né? E eu tinha as minhas paixões daquela época, então era uma coisa meio boba, assim, tipo, vamos ver no que dá. E eu entrei na brincadeira, eu falei, tá bom, uma hora dessas vocês me apresentam ele, aquela coisa toda. E eu tinha amizade com algumas namoradas dos primos do Ronaldo, então eu conhecia algumas pessoas ali da família, mas eu achava que era tudo brincadeira, eu pensava, capaz, eu nunca vou namorar o Ronaldo, né? Não tem nada a ver. E no fim, não é que teve a ver. deu certo. Deu certo. Então a gente se encontrou, a gente ficou a primeira vez, aquela coisa, passou um bom tempo, acho que quase um ano depois que a gente foi realmente começar a namorar. A gente primeiro teve um primeiro contato, mas como ele tinha um outro relacionamento, levou um tempo para ele também desfazer esse relacionamento e ficar sozinho e tal. E aí que a gente começou a ficar juntos. Nós começamos a namorar em setembro de 2002. Faz tempo, né? E de lá pra cá foi uma construção, dia após dia, né? Tanto na minha visão como pessoa, na minha autoestima, de eu realmente merecer esse relacionamento, né? Porque imagina, gente, eu tinha tudo pra dar errado no amor. Eu sou filha de pais separados, eu sofri muito por ver a minha mãe passar por muita dificuldade na época que ela se separou, muito preconceito, muito julgamento, né? Então, vendo a minha história de vida, eu poderia dar muito errado no amor. Eu não seria a pessoa ideal para dar certo no amor. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo a conhecer o Ronaldo como ele é, a aceitar quem ele é, a acolher no meu coração essa possibilidade, né? Tanto é que desde o início, desde que a gente começou a namorar, a família dele sempre me acolheu muito bem, né? A mãe dele sempre me acolheu muito bem, o pai dele, então, uma pessoa incrível, né? É uma pessoa que não está mais entre nós, mas sempre foi uma pessoa incrível. E aí as amizades, e aí as conexões que a gente vai fazendo. Então, é muito legal olhar para trás e pensar hoje, né? Que nós estamos no quase 19º Dia dos Namorados juntos e olhar para trás e ver quanto eu evoluí e o quanto o Ronaldo evoluiu em muitas coisas. A gente está aqui para falar de sucesso, mas o sucesso, ele só vem dessa conexão com o nosso interior, de quem nós somos aqui dentro, né? Eu lembro que na época que eu comecei a namorar o Ronaldo, a minha vida virou o Ronaldo, porque eu nunca tinha visto a vida que ele tinha. Eu nunca tinha ido em restaurantes como ele ia, e ia de vez em quando com um tio, com meu pai. A minha mãe nunca ia, né, porque ela não tinha condições, mas era diferente, assim, porque ele tinha uma outra realidade onde as coisas eram muito melhores financeiramente falando, então eu comecei a ver uma vida que eu não tinha naquela época. E aí eu tive que fazer um desapego disso também, porque eu tive que deixar de ser a Kátia do Ronaldo para ser a Kátia. Eu ia te fazer essa pergunta agora, o que que tu acha que foi a virada de chave? Em que momento foi isso? Foi no momento que eu comecei a estudar as terapias integrativas, principalmente, que eu comecei a ser terapeuta e ter casos assim no consultório. Isso foi em 2006 que eu comecei a Ou seja, atuar já mesmo. Estávamos há uns 3, 4 anos, né, de relacionamento. Já éramos noivos na época, né? E eu lembro que eu li alguns livros sobre relacionamento que me fizeram despertar com relação ao amor próprio. Porque eu vi ali que eu tinha muita carência.
E eu precisava tratar as minhas carências, eu precisava me reencontrar sabendo quem eu era, aceitar as minhas imperfeições, aceitar que eu não era a mulher perfeita, ele não era o homem perfeito, a nossa vida provavelmente não seria perfeita, e que a gente teria, sim, desavenças, a gente teria desafios para vencer juntos, mas que mais importante do que tudo isso vinha, primeiro, o nosso relacionamento. Primeiro, o amor que existe entre nós, né? Mas para que a gente possa sustentar esse relacionamento e esse amor entre nós como casal, nós precisávamos amar a gente em primeiro lugar. Respeitar a individualidade um do outro, né? Porque nós somos pessoas diferentes em alguns pontos e somos pessoas muito parecidas em outros pontos, né? Então, ter essa clareza, para mim, foi fundamental. E aí, quando eu comecei, de uns tempos para cá, a estudar as constelações familiares, eu também tive um olhar com relação à minha postura. Porque em casa, nós tínhamos um hábito que a gente mudou muito, que o Ronaldo às vezes chegava e dizia assim, hoje eu quero a Kátia terapeuta. Mas na verdade não era terapeuta, era mãe. Porque às vezes num relacionamento, uma mulher tem muito essa tendência de se tornar mãe e um homem se tornar o pai. Uhum. E por muitas vezes eu queria conversar com o Ronaldo como pai. Porque que conselho que tu me daria, né? Eu não tinha muita conexão com meu pai quando a gente começou a namorar. Depois, com as terapias, eu comecei a resgatar o amor do meu pai, a me nutrir da força de vida dele e tudo mais, né? Mas na minha infância, na minha adolescência, eu cresci muito na esfera da mãe, porque os meus pais se separaram, naturalmente eu comprei muitas brigas, aquela coisa toda, e eu era muito da mãe, né? E eu precisava resgatar esse amor de pai. Quando nós começamos a namorar, não tinha muito isso, não. E aí eu lembro que o Ronaldo me ensinou uma coisa linda, assim, que eu via quando o pai dele estava de aniversário, quando a mãe dele estava de aniversário, quando era dia das mães, dia dos pais, ele sempre abraçava os pais e dizia, pai, te amo, mãe, te amo. E eu olhava para aquilo e me emocionava toda vez, porque eu nunca dizia isso para os meus pais. E eu pensava, nossa... Não tinha dúvida do sentimento, não tinha, mas eu não tinha essa coragem que ele tinha. E isso é uma coisa que eu admiro muito no Ronaldo, porque ele é uma pessoa que expressa os sentimentos dele. Ele não é um homem que guarda os sentimentos, porque muitos homens, infelizmente, são assim, né? E ele não, ele até se expressa mais do que eu com relação a isso. Mas naquela época virou uma chave também, que fez com que nós pudéssemos sustentar o nosso relacionamento. Eu lembro que eu comecei a falar que amo pra minha mãe, que amo pro meu pai. A primeira vez que eu falei eu te amo pro meu pai, gente, escorreu uma lágrima assim no olho dele, mas ele não conseguiu dizer que ama. Porque os nossos pais têm essas dificuldades. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas ele nunca, eu não tenho lembrança do meu pai falar pra mim, eu te amo. Mas não tenho dúvida alguma disso, né? Isso aí é isso mesmo. Só que às vezes, sem ter esse olhar que nós tivemos, a gente vai pro relacionamento se tornando pai e mãe de um do outro. Só que esse lugar é impossível. Ele não é um lugar que você vai conseguir sustentar um amor verdadeiro. Você tá buscando no seu amor, no homem ou na mulher que está com você hoje, algo que só os seus pais podem te dar. Então, para mim, esse despertar com relação a amar os meus pais do jeito que são, aceitá-los como são e dizer eu te amo para eles, pode ser em pensamento, pode ser em sentimento, mas se puder falar fisicamente, tem um impacto diferente, foi muito importante, porque me fez estar no meu lugar, né? E aí, quando eu fui estudar profundamente, e mais recentemente, fazendo a formação em constelação, eu tenho tido esse olhar dentro do nosso relacionamento, de realmente me colocar no meu lugar. Eu sou esposa do Ronaldo. E no nosso relacionamento, não existe um maior e um menor. Entre casal, a relação é de igual para igual. Eu não posso estar acima e nem o Ronaldo acima de mim. Porque por muito tempo as mulheres deixavam os homens ficarem acima, né? Porque existia culturalmente isso. Hoje em dia, não. Então, a relação entre casal, ela é de igual para igual. Não tem alguém maior. Não é o homem que é maior, não é a mulher que é maior, né? Quando eu vou para esse lugar de achar que eu tenho que ser mãe ou de deixar ele ser meu pai ao invés de ser meu marido, o amor se desgasta. A gente começa a se perder, não se sustenta mais o relacionamento, não flui, não funciona um relacionamento assim. Não vai acontecer, vai ser muito desgastante, vai ser muito difícil. E aí pode ser que com a vinda dos filhos haja um amadurecimento, como não. Pode ficar mais difícil ainda e até mesmo haver uma separação. Porque um filho vai obrigar os pais a irem para o lugar deles. E aí é mais difícil, né? Hoje a gente escolheu não ter filhos, por enquanto a gente não tem esse desejo,
mas os nossos filhos são os nossos projetos. É isso aí. A gente trata muito isso, né? Exatamente. Trata assim. Então eu vejo que uma lição essencial aqui é esse olhar para dentro, é o nosso lugar, né, diante do relacionamento. Eu acho que uma outra lição, no fim, fluiu mais do que o que a gente tinha pensado. Eu acho que uma segunda lição muito importante, Ronaldo, foi, inclusive, num trabalho terapêutico que a gente fez juntos, saber que o nosso relacionamento vem primeiro, né? Pela ordem, né? Pela ordem, pela hierarquia, o nosso relacionamento vem primeiro. Com relação a quê, Kátia? Com relação à nossa família de origem, porque quando nós casamos, nós construímos um novo sistema, eu e o Ronaldo. Nossa família somos nós e a gente brinca aqui os nossos cachorros, né? O Hugo e Madonna. Nós construímos um sistema novo, uma nova família no momento que a gente decidiu casar e morar juntos. Então, naquele dia em que a gente trocou alianças em casa, porque na época a gente não tinha condição de fazer um casamento, tem mais isso ainda, né? Por dois motivos. Primeiro que a gente não tinha dinheiro, porque a gente estava indo morar junto, construindo a nossa vida, tínhamos que colocar as coisas para dentro de casa, nós não tínhamos muita coisa. A gente fez tudo ao contrário, né? Tudo ao Primeiro, contrário. Só pra deixar... É. A gente foi morar... Não, a gente noivou. Como é que foi a história? A gente foi morar junto. Isso. Aí a gente saiu... Era noivo, Não, daí a gente saiu pra fazer a nossa lua de mel, depois a gente Isso. casou. Isso aí. Geralmente os casais casam, saem de lua de mel e vão morar junto. A gente fez o contrário, a gente foi morar junto, saiu de lua de mel. E a última coisa a gente casou. A gente casou no papel. Só que naquela época o Ronaldo tinha recém perdido o pai, né? O Leão tinha falecido, o pai dele, o nome dele era Leão mesmo, tá, gente? O nome do pai do Ronaldo. E em homenagem a um Papa Leão na época, né? Minha avó, tipo, Que a tua avó colocou o nome dele de Leão por causa do Papa. E aí, não tinha clima. Imagina, fazer um casamento, fazer uma festança, se fazia alguns meses que o pai do Ronaldo tinha falecido. Qualquer Né? celebração, Não tinha ia como, ter. não tinha clima na época. E nós não tínhamos condições financeiras de fazer uma festa, um casamento, né? Mas eu, na época, fui um pouco resistente. Só que em função das documentações do pai do Ronaldo e tudo mais, ele falou assim, Kátia, vamos casar no papel, pelo menos, pra gente firmar, né, o nosso compromisso. Eu me lembro que nós estava lidando uns documentos lá, daí tinha documentos do meu pai e tal, né? Daí tinha lá e tal, Ronaldo Galo, solteiro. E aquilo mexeu assim comigo, porque não sou solteiro, né? Eu tenho, né? Sou casado, pra mim, nós já éramos casados. E isso foi uma coisa que eu acho que tenho certeza que melhorou ainda mais o nosso relacionamento. Sim, criou mais vínculo, né? Mas eu acho que o mais importante no casamento no papel é o compromisso. Com certeza. Porque tem muita gente que não quer casar no papel, porque diz, se depois tiver que se separar é muita burocracia. É mais fácil pra separar. Só que aí já pensa assim, já pensa que vai dar errado, né? Não, quando o Ronaldo veio me falar, eu confesso que eu tinha esse pensamento também. Pra quê, né? Que bobagem. Não, verdade. Isso aí mesmo. Eu disse, pra quê, Ronaldo? Não precisa, a gente já mora junto, a gente já tá construindo nossa vida. Eu achava que era bobagem. Nós já somos casados, né? Como a gente dizia. Mas depois que a gente foi lá no cartório e assinou um compromisso, há um processo mental... Vira uma chave, né? Vira uma chave. Parece que a gente amadurece alguma coisa dentro da gente, assim. É diferente, porque daí a gente já se chamava de marido e mulher, né? Mas eu não sei, é diferente, gente. Assinar um contrato é como assinar um contrato de um compromisso de qualquer coisa. De um aluguel, de um contrato assim, de trabalho. Quem tá assistindo também, comenta com a gente pra gente saber, né? Se faz sentido que a gente tá dizendo. Às vezes, daqui a pouco a gente tá... Essa parte de assumir compromisso, então é bem legal pra gente saber também, né? E com isso, eu acho que esses dois fatos foram muito marcantes, assim, com relação à questão do relacionamento em si vir em primeiro lugar, né? Assumir um compromisso, quando nós entramos dentro de casa, eu falei, Ronaldo, a nossa família agora somos eu e tu. A nossa família de origem não perde importância, a gente não vai deixar de estar em contato. Uma nova caminhada. Mas a gente vai criar uma nova vida a partir de agora, né? E isso foi muito importante, foi essencial pra gente, pra que a gente construísse a nossa história de sucesso. Então, às vezes a gente se perde um pouco com relação ao nosso trabalho, às nossas empresas, né? E aí a gente fica meio de mal um com o outro e briga e discute. Aí eu respiro fundo e falo assim, Ronaldo, ou ele fala pra mim, Kátia, o que vem primeiro? Primeiro o nosso relacionamento. E isso, gente, que nós não trabalhamos no dia a dia juntos. Eu tenho a minha empresa, ele tem a dele. E ainda assim dá treta. Imagina se a gente fosse sócios e trabalhasse juntos na mesma empresa. Com certeza ia ter mais treta ainda, né? Então, ter essa clareza de que o relacionamento vem primeiro, eu acho que com filhos também tem que ter isso, né? Um casal nunca pode se esquecer que antes do filho vem o relacionamento.
Porque se você não tivesse tido relacionamento, esse filho não estaria aqui. Então é importante a gente saber que o relacionamento, em alguns pontos, ele vem em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Depois vem o restante, né? E uma terceira lição que eu acho essencial, assim, que para nós foi um ponto muito importante para a gente chegar até aqui, e tudo isso que eu tô falando tem a ver com sucesso. Porque o sucesso é esse resgate, esse autoconhecimento em primeiro lugar. Eu só vou conseguir ter sucesso se eu entender quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E eu acho que sonhar, ter metas e planejar isso é muito importante, né, Ronaldo? E principalmente dividir com a pessoa que tu ama, a pessoa, teu companheiro, tua companheira ali. Ter o apoio dessa pessoa e mesmo começar apoiando a si próprio nas suas decisões, né? Porque se a gente nem mesmo confia ou apoia as suas próprias decisões, como que o nosso cônjuge vai apoiar a gente? A primeira coisa é conversar, é falar, porque a gente sabe, a gente tem um círculo de amizades, de pessoas que a gente conhece, que quando a gente comenta as conversas que a gente tem, nós não somos melhor que ninguém nunca, jamais, né? Mas a gente conversando com pessoas sobre, a gente conversa, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, né? Não há essa comunhão, né? Eu acho que, né? Tenho certeza que um bom relacionamento hoje ele dá certo, ele funciona por causa dessa parceria. Porque nada é sozinho, tudo é a construção de uma coisa juntos. Tu não pode... não pode. Claro que eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, a Kátia tem as coisas que ela gosta de fazer. Então, a gente tem um dia na semana, cada um, pra ficar sozinho. Isso, o Ronaldo tem as quartas-feiras dele, que ele faz o que ele quer, que eu não preciso fazer nada com ele. Ele vai ter os compromissos dele pessoais, ele gosta de fazer tiro esportivo, então ele vai fazer tiro ao prato, que é uma coisa que eu não gosto, eu não curto, então é uma coisa que ele faz nas quartas-feiras, porque geralmente eu tô trabalhando, tô envolvida com trabalho, tenho os meus grupos, minhas mentorias. E no sábado é um dia que ele fica no mercado, que normalmente ele tem que dar um apoio lá, que é um dia de movimento, de muito trabalho, e eu tiro o dia pra mim, pra fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer uma meditação mais longa, eu gosto de caminhar com os cachorros, às vezes eu vou até 2 vezes no dia caminhar com eles, eu gosto de ir pra natureza, e às vezes são coisas que ele não gosta muito, ele não curte muito fazer yoga, ele não curte muito meditar. Tem coisas nos meus hábitos, na minha rotina, na minha individualidade que eu gosto e que ele não curte tanto. Ele gosta que eu faça, ele acha legal, mas não é uma coisa que ele gostaria de fazer. E tem coisas que ele também gosta de fazer que eu não curto. Então a gente fez esse acordo lá em casa, né? E funciona porque eu na quarta-feira, por exemplo, de manhã, a Kátia vem pro escritório, eu fico sozinho em casa. É tão bom ter um tempo sozinho. Tem um momento sozinho, toma teu chimarrão, fica com os cachorros. Eu fico em casa sozinho, às vezes saio, normalmente eu fico em casa. E na parte da tarde eu vou fazer uma coisa. E a Kátia é o sábado, a Kátia fica sozinha em casa. E aí eu faço as coisas que eu gosto. A gente precisa do nosso tempo. E aí o domingo é nosso. Isso aí. O domingo que a gente tá em casa, normalmente, né? Ultimamente a gente tem conseguido tirar o domingo pra nós. Então o Ronaldo tem ido de vez em quando dar um apoio no mercado, mas ele tem conseguido fazer também folga no domingo. Então, no domingo é um dia de casal. Aí é um dia que a gente faz as coisas pra gente, é um dia que a gente vai olhar um filme de cinema, é um dia que a gente vai comer num restaurante bacana, é um dia que a gente faz coisas que a gente gosta como casal, né? À noite também a gente normalmente tá juntos, a gente gosta de estar juntos à noite, daí a gente olha a TV, olha um filme juntos, ou, né, olha alguma coisa juntos, ou tá ali juntos. Então, tem alguns dias na semana que sim, tem outros que não, mas pelo menos uns 3 dias na semana a gente tá juntos à noite, pra curtir juntos esse momento que a gente tá. Temos também conseguido almoçar juntos, né? Que é um momento que a gente pode estar juntos. Então, fazer esse contrabalanço, né, entre os nossos momentos com a gente mesmo e os momentos a 2 é muito importante pra gente se fortalecer e pra gente respeitar o que cada um gosta, né? Porque, como eu disse, tem coisas que eu curto e ele não e vice-versa. Então, é importante ter esses processos. E com isso, o relacionamento se fortalece para que um possa apoiar o outro nos seus projetos, nas suas metas, nos seus objetivos. Quem nos acompanha sabe, a gente até fez recentemente um podcast que a gente começou esse projeto juntos, contando a história do Ronaldo, de como ele começou com o mercado dele, com o negócio dele. Se você não assistiu, vamos deixar recomendado aqui para você assistir depois. Mas foi isso que construiu a base para que a gente pudesse construir o sucesso profissional, financeiro e atingir as nossas metas como a gente gostaria lá atrás, quando a gente iniciou nossa vida juntos. E aí eu acho que
como tu falou antes, né, Ronaldo? Ter metas em conjunto, metas individuais e planejar isso juntos. Com certeza. Um apoiar o outro é essencial no processo, né? Nossa, é que isso deixa claro aonde o casal quer chegar, né? A gente... Porque todo mundo fala muito hoje do trabalhar para ter dinheiro. A gente ainda não tá na condição que a gente quer estar, né? Pra Kátia? esse Mas momento, né? é, Porque se for a olhar gente pra Kátia e pro Ronaldo nossa, lá já de... é uma evolução louca. A gente nem chega... Eu sempre gosto de frisar isso, porque às Isso. vezes a gente esquece de olhar quem a gente era lá atrás. Isso. Quando a gente casou, gente, eu lembro de a gente estar na mesa da sala da casa, chorando, meses depois, porque a gente não sabia o que fazer para pagar as contas da construção da casa, que o pai do Ronaldo nos ajudou no início, e como ele faleceu, a gente teve que dar conta de terminar a casa depois sem a Rolou ajuda tudo. dele, né? E era importante, a gente queria começar a nossa vida juntos, e a gente se endividou muito, assim, a gente estava numa situação muito difícil naquela época. E a gente virou o jogo, viramos a chave. Eu lembro que naquela conversa, naquela mesa, chorando, eu fiz um acordo com ele e comigo, de que a gente ia mudar a nossa realidade, de que a gente não ia mais viver daquele jeito, passando por aquele sufoco financeiro. Passamos mais algumas vezes por grandes desafios, mas naquela época, quem nós éramos e quem a gente é hoje, já foi um salto gigante. Mas quem a gente é hoje, já não é mais o que a gente quer. A gente quer ir além. E aí a gente fala, quando a gente tá falando de trabalho, dinheiro, parece maluco que a gente vai falar agora, mas nós dois, eu e a Kátia, a gente tem uma questão de... A gente não consegue parar de trabalhar. E eu, até essa semana, esses dias nós estávamos conversando com um amigo, né, falando que, o fulano tem um conhecido que o cara tem muitas condições financeiras, ele não trabalha. Hoje, nós dois, né, Kátia, eu acho tão legal falar hoje de trabalho, porque quando a gente sai de férias, né, a gente sai de férias, dependendo se a gente vai sair 2, 3, 4 dias, a gente já, no primeiro, segundo, a gente consegue desligar. Depois, volta a querer trabalhar, querer produzir. Por quê? Eu vejo que a gente tem tão claro na nossa ideia o futuro que a gente quer ter, as coisas que a gente quer fazer ainda, que o trabalho pra gente hoje não é ruim. Tem um propósito, né? Isso. E aí o propósito nos move. E tendo isso em casal, claro isso, né? Sabendo o que a gente quer, isso facilita muito, né? Facilita muito. Então, eu ia falar de um exemplo assim, se hoje acontecesse uma coisa pra nós, que nós, sei lá, ganhasse uma loteria, alguma coisa que aparecesse que dinheiro não fosse mais problema. É claro que a gente iria aproveitar as coisas boas que o dinheiro traz. Mas eu digo, assim, falando que passado algum período eu não ia conseguir estar parado sem produzir, sem fazer acontecer. E te conhecendo, sei que tu também é assim. Não, nem pensar. Então, isso é uma coisa que, daí tendo isso, volto a dizer, tendo claro isso, o casal, o que a gente quer, o que nós vamos fazer, qual é os próximos passos. Quais são os planos, né? Os planos de futuro. Individuais, Nossa. em casal, porque isso também é importante. Se um vive muito os planos do outro, a relação desgasta. Porque você não tá aqui para viver a vida do seu marido nem da sua esposa, e vice-versa. Você tá aqui porque você tem os seus planos individuais, vocês podem ter muitas coisas em conjunto, mas tem coisas que são muito suas, que são conquistas que você quer realizar e que o seu cônjuge quer realizar. E a gente precisa respeitar isso também, né? Entendendo que o outro tem as limitações dele, tem as virtudes dele e nós também. E juntos a gente tá aqui para crescer, para fazer o relacionamento crescer e a vida crescer, né? Senão não faz sentido. Porque ou a gente faz a vida crescer através dos nossos projetos, através daquilo que em conjunto a gente vai construir, criar e fazer crescer, ou através de filhos que serão frutos desse relacionamento também. Nós falamos aqui de 3 lições essenciais. Na verdade, a gente falou mais do que 3 lições. Mais coisa, né, do que... Mas vamos falar de 3 importantes, que eu acredito que são a essência para que o amor dê certo, né? A primeira delas, e para que a gente construa sucesso, como eu falei, o amor dar certo também significa sucesso, né? Então, a primeira lição que eu falei aqui é a gente estar no nosso lugar dentro do relacionamento. É compreender o lugar que eu ocupo na vida daquela pessoa, né? Eu não sou pai, eu não sou mãe, mas eu sou alguém que
criou essa afinidade, essa conexão com outra pessoa e resolveu estabelecer um vínculo tão forte com ela a ponto de criar um relacionamento, de se casar, de construir uma família, de construir um novo sistema, né? Para iniciar uma nova vida junto com aquela pessoa. A segunda lição é você realmente assumir esse compromisso, né? E aí nós falamos da importância que foi a gente assinar mesmo no papel, dizendo pra gente que a gente realmente estava comprometido com o nosso relacionamento e que o relacionamento, em alguns casos, vem em primeiro lugar. Porque é ali que a gente vai construir força, vai ter base para que a gente possa realmente crescer como casal, como pessoas também individualmente na vida, para que o sucesso chegue na nossa realidade, nas conquistas, nas coisas que a gente vai ter, né? Isso vai dar força para que o sucesso venha. E a terceira lição que a gente falou aqui é: converse para que a outra pessoa possa te apoiar nos seus projetos. A pessoa precisa saber quais são suas metas, quais são seus desejos, o que você quer como pessoa e o que vocês como casal querem, para que você possa planejar o seu sucesso em conjunto, em casal e também individualmente, né, Ronaldo? E uma coisa que me chama muita atenção, que a gente acaba, como eu falei antes, a gente tem contatos com pessoas e tal, e o que me assusta muito às vezes em casais que não querem, não se importam em não estar juntos, né? A gente falou antes um pouco que eu tenho um dia que eu acabo ficando mais pra mim, a Kátia tem um dia que fica mais pra ela, e a gente sabe, assim, o quanto a gente gosta de estar junto, né? Quando a gente gosta de passear, quando a gente gosta de fazer, e claro que a gente também sabe que daqui a pouco tem alguma coisa que a Kátia vai fazer, que eu não tô muito afim de fazer, e que ela vai fazer sozinha, da mesma forma pra mim que eu vou fazer sozinho, mas eu tenho certeza que a gente gosta 99,999% de fazer coisas juntos. E a gente se importa de daqui a pouco quando não estar junto, né? E eu percebo isso, eu acho tão intrigante no sentido de, pra mim não me serviria essa questão de não estar junto. Porque pra mim hoje a base do relacionamento é a cumplicidade, é estar presente. E a gente sabe que o relacionamento também vai ter aquele momento que, às vezes, acontece coisas de um compromisso, por exemplo, não é tão legal, que não é tão compatível com o... Não é o que tu adora fazer. Exatamente. Mas na parceria a gente faz, né? O relacionamento é assim, a gente vai ter um programa que não seja tão legal para um quanto para outro, mas faz parte, tem que ir junto. Mas a questão de estar junto, eu prefiro 1 milhão de vezes estar junto da Kátia do que não estar. E eu me intriga, assim, às vezes casais que não se importam em não estar junto. Não sei, se dá certo, tá ótimo, né? Mas pra eles dá certo, mas pra nós essa parte de estar junto, pra mim, hoje é a base do nosso relacionamento, essa cumplicidade, como eu já disse. Então, pra mim faz muita diferença. Maravilha! E se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem aproveitar essas dicas, essas lições e conta aqui pra gente. Isso. Qual lição você acha que fez mais sentido pra você agora ter ouvido? O que tocou seu coração? O que você sentiu que realmente pode ser algo que vai contribuir com a sua jornada aí? Comenta aqui com a gente que a gente vai adorar ver os comentários de vocês. Né, Ronaldo? É isso aí. Tá certo? Curioso pra saber. Feliz Dia dos Namorados, pra você que se ama, pra você que ama. E bora lá, né? Que a vida acontece agora. Vamos aproveitar esse dia, curtir esse dia, seja com a gente, ou seja com as pessoas que a gente ama, ou com a pessoa que a gente ama, né? Pra que a gente possa aproveitar essa vibe do Dia dos Namorados e curtir muito esse dia. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.